Há uma frase que vejo com frequência: o médico que não entende de EBITDA. Ela descreve o profissional que parece resistir à lógica financeira da instituição, que não incorpora as metas de produtividade, que questiona os protocolos, que demora mais do que o previsto. O que eu quero explorar hoje não é se o médico está certo ou errado. É o que essa frase revela sobre uma tensão estrutural que organizações hospitalares enfrentam de forma permanente e como determinadas formas de lidar com essa tensão começam a produzir consequências jurídicas. Hospitais operam sob pressões simultâneas, todas são legítimas. Há a pressão financeira, sustentabilidade econômica, controle de custos, previsibilidade operacional. Há a pressão regulatória, acreditação, protocolos, indicadores de qualidade. Há a pressão assistencial, segurança do paciente, variabilidade clínica, julgamento terapêutico. E há a pressão relacional, as equipes, os vínculos, o ambiente de trabalho. Quando essas pressões são geridas de forma integrada, a organização consegue criar espaços de mediação, lugares onde o protocolo conversa com o julgamento clínico, onde o indicador financeiro é traduzido para a linguagem de assistência. O problema começa quando essa mediação deixa de existir. Quando o vocabulário financeiro e o vocabulário clínico passam a operar em paralelo, sem tradução entre eles. O gestor lê o desvio estatístico. O médico sente que o julgamento clínico perdeu espaço institucional. E a organização começa a acumular uma tensão que nenhum dos dois documentos registra adequadamente. A régua de Lesbos é um instrumento que se adapta ao caso concreto, em vez de forçar o caso concreto a caber na medida. No ambiente hospitalar, ela aparece toda vez que o médico decide diferente do protocolo, porque o paciente à sua frente é diferente do paciente que o protocolo imaginou. Honneth identificou o mecanismo que aparece quando essa adaptação deixa de ter espaço institucional. Quando dimensões importantes da experiência profissional, o julgamento clínico, a decisão fundamentada, a variabilidade que só quem está à beira do leito consegue perceber, deixam de ser reconhecidas pela estrutura. A relação de trabalho começa a perder sustentabilidade relacional. Não porque alguém decidiu isso, mas porque a estrutura não criou o campo onde esse reconhecimento poderia acontecer. E quando o profissional percebe que sua capacidade técnica existe formalmente, mas encontra dificuldade crescente de legitimidade operacional dentro da organização, o adoecimento que vem depois tem nexo com esse ambiente, documentável pela NR1. A atualização da NR1 tornou obrigatório o mapeamento dos fatores de risco psicossociais no GRO. No ambiente hospitalar, isso inclui o conflito entre padronização operacional e autonomia clínica, quando a estrutura de trabalho cria pressão sistemática sobre o julgamento do profissional. O que a norma passou a exigir é que esse tipo de tensão seja nomeado e mapeado antes do afastamento, não depois. O que não entra no inventário de riscos não desaparece. Um estudo com médicos de pronto-socorro publicado na Brasília Médica em 2024 encontrou que 45,71% já apresentavam burnout instalado e 77% tinham alta exaustão emocional. O dado mais relevante não é o número em si, é o que ele revela sobre ambientes onde a pressão por resultado e a ausência de espaço para o julgamento clínico operam de forma simultânea e sem mediação documentada. A discussão não é escolher entre gestão financeira e autonomia clínica.
É reconhecer que determinadas estruturas organizacionais começam a produzir consequência jurídica quando deixam de criar mecanismos adequados de integração entre essas duas lógicas. Quando a organização consegue documentar o desvio estatístico, mas não consegue registrar o julgamento clínico que motivou a decisão, ela acumula um passivo sem saber. A glosa que vem depois, o afastamento que segue, o processo trabalhista que se instala, todos têm nexo com a ausência desse registro. Segurança clínica reduz retrabalho, afastamentos, rotatividade, judicialização. Isso importa, inclusive, para a sustentabilidade financeira da organização. A tensão entre gestão e assistência existe de forma permanente em hospitais. O que varia é se a estrutura cria ou não os mecanismos para que essa tensão encontre mediação antes de produzir ruptura. O médico que não entende de EBITDA e o gestor que não entende de variabilidade clínica estão, muitas vezes, diante da mesma fratura, com vocabulários diferentes e sem um espaço institucional que faça a tradução. A tradução que não acontece dentro da estrutura costuma reaparecer depois, no prontuário, no laudo, na petição e no acórdão. Isso é Maria Madalena Podcast. Nos vemos no próximo episódio.